Então, nós estamos aqui, né, na aula 3, parte 3, já na finalização do nosso assunto. E eu estava respondendo, na verdade, e conversando com o Lucas, né, com a Sandy e com mais alguns que disseram que conhecem algum adolescente ou alguém que tenha justamente essa prática de se automutilar. Na verdade, nós temos alguns estudos, eu trouxe até um estudo interessante para conversar aqui com vocês, que eu achei bem pertinente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ótimo. Como eu disse, nós estamos já caminhando para o final, mas eu achei muito importante essa, essa informação. E nós temos uns estudos aí da UNB e a prevalência desse comportamento, eu chamo a atenção de vocês, olha aqui na tela, ó. A prevalência desse comportamento autodestrutivo está numa fase muito nova. Se a gente for analisar, se a gente for evidenciar, ver as evidências científicas, no sentido de que é na pré-adolescência e até um adulto jovem. E aí nós temos aí casos de 10 a 25 anos, aproximadamente. Então, aqui eu trago para vocês, de acordo com o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, uma notícia que foi veiculada nas mídias, uma pesquisa, e nós temos que, qual é o limite, na verdade, dessa automutilação? É justamente o suicídio. Então, são comportamentos autodestrutivos que o fim, em muitos casos, pessoal, é trágico, sabe? Eu estava compartilhando com vocês, né, a questão que eu disse dessa menina, 13 anos, ela não tem 14 ainda, e por uma questão de ética, né, nós não informamos nome, mas uma menina de 13 anos, belíssima, se automutilando, cortando assim o pé, né, nessa parte mais grossa. E aí? E aí nós temos, né, esse estudo que eu trago na tela para vocês, né, esse psicólogo especialista em prevenção do suicídio, que faz doutorado da UNB, o Carlos Aragão, o link, tá? Para vocês verem, ele fala, olha, ele fala o seguinte, ele fala com relação aos sinais. Antes de eu falar com relação aos sinais, ele fala, olha, nessas situações, a recomendação é não agredir, não julgar, não agir com preconceitos ou dogmas. O que essa pessoa em profunda dor precisa, nesse momento, é de uma atenção, porque ela está chamando a atenção, né? Que se vincule de forma sincera, né? Com ela, que deixe ela falar, que haja um desabafo, enfim. Porque pensa, gostar de se automutilar. Olha o desequilíbrio emocional. E aí, nós temos a questão que é uma da nossa aula, né? A automutilação. O psiquiatra da infância e da adolescência, vou ler aqui com vocês a notícia, ó, tá aí na tela. O psiquiatra da infância e da adolescência, com atuação no Hospital Universitário de Brasília, André Salles, ele enfatiza fatores como depressão, ansiedade, e ele chega a dizer que tais fatores podem contribuir para que essa dor motive essa pessoa justamente a se automutilar, né? Os sofrimentos infligidos no próprio corpo. Pensa. Sobre a automutilação, o médico afirma que o estado emocional tem relação com a raiva, com o desespero, com a aflição, além de adotar
formas menos severas de atentar contra si e com uma maior periodicidade. O que, na verdade, nós sabemos que começa de forma aleatória e que fica, né, em alguns casos, fica muito periódico, muito próximo, uma automutilação da outra. E olha só, o que me chama muita atenção nessa notícia é justamente esse fato aqui. Estima-se que um a cada 5, pessoal, 1 a cada 5 adolescentes já praticou a autolesão. Não suicida, pelo menos uma vez na vida. Então, o fenômeno da autolesão, durante muito tempo, foi associado a uma personalidade emocionalmente instável. Mas pesquisas recentes tendem a atualizar esses dados associando a diversos fatores. Depressão, transtorno obsessivo compulsivo, toque, né? Ansiedade, entre outros. E aí ele chega a falar, olha, tem alguns eventos para tal atitude de automutilação. Abuso físico e sexual, maus tratos, separação parental, ciclo familiar instável, precário, condições sociais desfavoráveis, situação dramática, extremamente tóxica, abuso, né? Não é tema da nossa aula, abuso. Mas vocês perceberam na nossa última aula, na fala da perita, a associação entre crimes contra a vida e abuso. E aqui, por tudo que eu já li e pelas experiências da vida, que abusos, violência, ela está muito associada à figura da automutilação. Então, assim, são fatores que que nós devemos trazer para a sala de aula, ainda que de forma virtual, e conversar a respeito, porque é um tema que, como disse o Lucas, chegou a ser modinha, né? Coloquialmente dizendo, é por aí, Lucas, mesmo. Mas é um tema que 3 ou 4 pessoas participaram aqui do chat, dizendo justamente o quê? Que conhecem pessoas que se automutilam. Então, nós temos um tipo penal que nós estamos estudando que foi necessário ter uma alteração recente, justamente porque a sociedade mudou e problemas também mudaram, né? Eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de contribuir com a temática. Alguém mais gostaria de Professora, contribuir, de fazer alguma reflexão? não é bem a reflexão não, mas Oi? não é bem a reflexão não, mas eu queria só ler uma, não é nem matéria também, é uma matéria, falar a verdade, que há 40 anos atrás, um- uma seita de um homem chamado Jim Jones, em que ele fundou e veio aqui para a Guiana Francesa, em que ele induziu mais de 980 pessoas a cometer suicídio coletivo, em que ele estava sendo investigado até mesmo pelas autoridades americanas, que ele veio, digamos que ele fugiu ainda na década de 70 dos Estados Unidos, fugiu aqui para a Guiana Francesa, Uhum. e trouxe com ele seus seguidores. E Jim Jones ele fundou essa seita dele aqui em, digamos, um, de uma forma mais, era uma sociedade meio que socialista, entendeu? Que ele tentou criar, em que todos seriam iguais, em que não haveria, de certa forma, pobreza, tudo seria coletivo. Só que as pessoas, quando viu que as autoridades americanas continuavam investigando ele, que ele poderia ser preso, ele induziu todos ao suicídio. De certa forma, estavam todos tão fanáticos a ele que foi um suicídio coletivo. Foi considerado hoje
é um dos maiores suicídios da história, ou melhor, um dos maiores suicídios coletivos da história, né? Uhum, uhum. Ótimo. Foi o André, né, que falou. Desculpa, falei Lucas. Mas assim, André, Foi, André. ótimo. Que bom a sua participação, André. Realmente, assim, é uma temática que não tem como, né? Na verdade, a gente realmente não citar tal exemplo. É por isso, inclusive, que é, a gente às vezes fica, não, vamos finalizar, né? Mas assim, nós estamos no meio acadêmico que nós precisamos o quê? Afastar o senso comum, nos aproximar da crítica. Então, é justamente pensando, né, em casos, né, como nós tivemos o suicídio coletivo, realmente muito bem citado pelo André, muito obrigada pela sua participação, e de tal forma, no seguinte sentido, que o suicídio, na verdade, são muitos, né? Às vezes a gente quer fechar os olhos, mas nós temos pessoas que são adeptas a tal prática. Mas eu, né, particularmente dizendo, sou totalmente, né, assim, né, a contrária a essa posição, né, no sentido de que estamos falando de tipos penais que têm proteção de quê? Da vida humana. Então, realmente, o legislador, ele, num cunho de não só pensar no auxílio, mas ele também diz sobre ideias. E como, André, as ideias influenciam na vida dos outros, de muitas pessoas. Às vezes nós pensamos assim que dar ideia ao suicídio, e aí nós temos aquele senso comum no seguinte sentido: quem é bobo para ouvir uma ideia dessa, né? É isso que passa pela nossa mente. Contudo, nós precisamos entender o quê? Nós somos pessoa humana. Nós temos diversas sentimentos. Giovanni Moraes fala muito isso, traduz muito isso. Ele fala: olha, nós temos sentimentos durante o dia, inclusive sentimentos ruins e bons. Cabe a nós fazermos o quê? Pararmos os sentimentos ruins. Então, uma pessoa que está passando por algum tipo de vulnerabilidade, um terceiro chega diante dele e dá uma ideia de que o suicídio é a melhor forma e traz algum tipo de dogma, algum tipo de ideia, de ideal, de finalidade, enfim, ligada à prática ou do suicídio ou da automutilação, deve ser bem visto? Claro que não. Claro que não. Então, o legislador, ele, na verdade, ele prevê essa penalidade, né? Nós temos previsão legal, nós temos, inclusive, penas duplicadas agora, com a alteração. Teve até uma aluna, acho que foi a Sandy, não sei, que me pediu, né, o número da lei que alterou, foi a 13.968, e eu também vou mandar para vocês os slides, vou mandar daqui a pouquinho, já estou mandando, para que coopere, auxilie nos estudos. E meu desejo é justamente esse, que vocês realmente afastem do senso comum, né? E, dada a relevância do estudo da temática, jamais se encerra aqui o estudo. Mas, na verdade, eu não poderia deixar de trazer inovações tão importantes. Espero que todos tenham compreendido. Agradeço muito pela participação de todos. E a nossa aula, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Então, até a nossa próxima aula.